Última parte, ou seja, parte 2 das regras de inox. Tenho certeza que quando terminarmos você vai falar assim, ó, realmente eu não tenho mais problema com esse conteúdo. Vamos ver? Seguindo as regras, o tópico 6, que foi a aula anterior, nós vimos que substâncias compostas poderiam ter elementos apresentando um NOx zero. Mas deixa eu lhe contar uma coisa. Toda substância, quando for simples, o que é uma substância simples? Toda substância formada apenas por um elemento. Consequentemente, toda substância simples que não tiver carga nenhuma, fácil, extremamente fácil, é só colocar quanto aqui? Zero. Ou seja, substância simples sem carga, qual é o NOx? Zero. Bom, agora se essa substância simples tiver carga, carga é esse númerozinho que já vem nela, ó. Se já tiver carga, o NOx será a própria carga. Como assim, Augusto? Qual é o NOx do Fe mais 3? A carga dele, ó, mais 3. Qual é o NOx do Br menos? Menos 1. Então, vamos recapitular? Se a substância for simples e não tiver carga, NOx zero. Se a substância for simples e já tiver carga, o NOx será a própria carga. Então, vocês viram o tópico 7 e o tópico 8 das regrinhas de NOx. Bom, próxima. Quando a substância for composta e tiver carga, o que tu vai fazer? Lá em NOx, eu lhe expliquei de duas maneiras. Inicialmente, eu falei, olha, vamos armar a equação de primeiro grau para você entender o que você está fazendo. E depois eu vou lhe ensinar de cabeça. Pronto, você aprendeu. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha, qual é o primeiro passo para se calcular o NOx? Augusto, achar a família. Claro. Para saber o quê? Se tem NOx fixo ou se o NOx é o quê? Variável. 6A e 6A. A pergunta é, tem fixo? Não. Duas variáveis. E o que você faz? Tô escutando você falar aí, ó, na sua casa, ó. Olha para o último elemento. É isso aí. Se é da família 6A, qual é o NOx do O? Menos 2. 3 vezes menos 2. Menos 6. E para zerar menos 6, mais 6. Você falou que ia me ensinar armando a equação de primeiro grau. Tá bom. Vamos chamar isso aqui de x. 1 vezes x. X. 3 vezes menos 2. Menos 6. Tudo isso igual a quanto? Ei, não grita zero não. Zero é quando não tinha carga. Só que agora tem carga. Então, ao invés de igualar a zero, como você fez na aula anterior, você vai igualar a própria carga, que é menos 2, ó. Equação de primeiro grau. Isola o x. Menos 2 já está lá, deixa. Joga o menos 6, troca no sinal. Então, quem é o valor de x? Mais 4. Augusto, eu quero fazer de cabeça. Tem como? Tem, mas calma aí. Bora fazer mais uma armando a equação em primeiro grau. Hidrogênio, quando tem dois elementos e o elemento que está ligado a ele é um ametal, tu coloca quanto para o H? Mais 1. E esse aqui você vai chamar de x. 1 vezes x. X. 4 vezes mais 1. Mais 4. Tudo isso igual a zero? Não. Tudo isso igual a carga, ó. Quem é x? Mais 1 já está lá, deixa. E o mais 4 vai para lá trocando o sinal. Quem é x? Menos 3. Rapaz, então já achei os dois NOx. Augusto, pelo amor de Deus, me ensina a fazer de cabeça, porque eu gostei de fazer de cabeça, é mais rápido. Bom, é só você aplicar a regra do tira. Como assim, Augusto? A regra do tira. Vou lhe mostrar agora. 3 vezes menos 2. Menos 6. Para zerar, seria quanto aqui se não tivesse essa carga? Mais 6. Só que tem duas cargas. Mais 6 tira 2, porque tem duas cargas. Mais 6 tira 2, fica quanto? Mais 4.
Ah, Augusto, isso aí só dá certo se for negativo. Não, 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 não. Dá certo tanto sendo negativo quanto sendo positivo. Vou lhe mostrar agora. Hidrogênio, quando está ligado a uma metal, ele vale mais 1. 4 vezes mais 1, mais 4. Para zerar, seria quanto? Menos 4. Menos 4, só que tem carga. Tem quantas? Uma. Menos 4, tira a carga, tira 1, fica quanto? Menos 3. Ou seja, quando for substância composta e tiver carga, faz do mesmo jeito e no final aplica a regra do tira. Tira a quantidade de cargas que tiver. Só isso e mais nada. Dá para fazer de cabeça do mesmo jeito. Bom, e se a substância for composta e tiver parêntese? Deixa eu lhe falar uma coisa. Você tem duas maneiras para responder uma questão que envolva parêntese. Mas olha a dica. Sempre que esse número aqui tiver depois do parêntese, ele sempre vai ser a carga positiva do primeiro elemento. Então você não precisa nem olhar a família dele. O parêntese vai mostrar sempre a carga positiva do primeiro elemento. Sempre isso vai acontecer. Se você quiser tirar do parêntese para ficar de uma forma tradicional, como você já aprendeu, é só fazer isso, ó. A distributiva, o que está fora do parêntese, vai multiplicar o que está dentro. AL2, o 3 não multiplica o 2, não, Augusto? Não, porque o que está fora só multiplica o que está dentro. S, 3 vezes 1, 3. O, 3 vezes 4, 12. Então, essa molécula aqui é como se fosse Al2S3O12. Bom, o Al você já sabe qual é a carga dele. Mais 3, porque ela vem daqui, ó. O S, família 6A. O O, família 6A. Duas variáveis. O que tu faz? Olha para a família do último elemento. Se a família do último elemento é 6A, qual é o NOx dele? Menos 2. Vamos juntos. 12 vezes menos 2, menos 24. E para zerar menos 24, mais 24. Só que você já tem mais 6. Então faltam quantos? Mais 18. Vamos lá, atenção agora. Qual é o número que eu multiplico por 3 para dar mais 18? E o NOx do S é mais 6. Automaticamente, 3 vezes mais 6, mais 18. Mais 18 com 6, mais 24. Automaticamente zerou menos 24. Augusto, eu não quero tirar do parênteses não, velho. Dá para fazer dentro do parênteses? Dá. Vamos fazer junto. NOx do primeiro. Aí você vem família 5A e família 6A. Duas variáveis. O que tu faz? Olha a família do último elemento. Se a família do último elemento é 6A, qual é o NOx dele? Menos 2. Vamos juntos. 2 vezes 4, 8. 8 vezes menos 2, menos 16. Beleza. Bom, para zerar menos 16, eu tenho que ter mais 16. 3 vezes mais 2, mais 6. Faltam mais 10. Qual é o número que você multiplica por 2 para dar mais 10? Ou seja, precisa tirar do parênteses? Não. Ah, eu gostei tirando. Tire. Fique à vontade. Lhe ensinei das duas maneiras. Bom, chegamos agora na regra 11. A regra 11 é uma regra de aprofundamento. Aqui no Química 360, a gente ensina do básico ao mais avançado. Aqui agora você vai se deparar com 3 variáveis e não tem parênteses para te ajudar. O que você precisa saber? Bom, como eu disse, é um aprofundamento. Você vai precisar saber quais são os NOx possíveis dos 2 elementozinhos iniciais. Tipo, o Cu, ele pode ter NOx mais 1 ou mais 2. O nitrogênio pode ter NOx mais 3 ou mais 5. Você aprende isso no assunto chamado funções inorgânicas. Vai mais um pouquinho. O ferro pode ter 2 NOx, mais 2 ou mais 3. E o carbono só pode ter um NOx, mais 4. O que você vai precisar saber
é a combinação. Qual é o NOx real nesse composto do cobre e do nitrogênio? E do outro composto, do ferro e do carbono? Bom, vamos fazer da seguinte forma. O Cu, primeiro passo, achar o NOx, achar a família dos elementos. Cu é família B, N é 5A e O é 6A. Tem fixo? Não. Todos são variáveis. Tá. Olha para o último elemento, como você já aprendeu. Se é família 6A, qual é o NOx dele? Menos 2. Aqui está fácil para você. Agora vamos lá. Ó. 3 vezes menos 2, menos 6. Para zerar menos 6, mais 6. Vamos juntos. Qual é a combinação possível para dar mais 6? Só essa, ó. O N sendo mais 5 e o cobre sendo mais 1. Por que essa é a parte mais difícil? Porque precisa, nesse caso, ter um conhecimento lá de funções inorgânicas para saber quais são os possíveis NOx de cada um deles. Se você não souber essa parte, essa regrinha aqui ela fica complicada. É por isso que é uma regra de aprofundamento. Augusto, cai muito? Não. Quando cai 3 variáveis, normalmente cai com parênteses. Aí você vai usar a regrinha do parênteses que vai ficar linda e maravilhosa. Mas eu estou lhe explicando, inclusive a parte mais complexa, quando vem 3 variáveis e não apresenta parênteses. Vamos mais uma. Ferro, família B, variável. Carbono, 4A e O, 6A. Olha para o último elemento. Se é o O, 6A menos 2 para ele. 3 vezes menos 2, menos 6. E qual é o número que zera menos 6? Mais 6. Bom, qual é a combinação de cargas para dar mais 6? Só tem essa, ó. Aqui sendo mais 4 e aqui sendo mais 2. Quer dizer o quê? Que o NOx do Cu aqui foi mais 1. O NOx do nitrogênio aqui foi mais 5. O NOx do ferro aqui foi mais 2. Você só conseguiu fazer isso aplicando as combinações dos possíveis NOx. Mais uma vez, isso é um aprofundamento. É fora da curva. Bom, por fim, NOx médio do carbono, calculado a partir de uma fórmula chamada fórmula estrutural. Essa aqui, você vai precisar daquele macete da primeira aula. Qual foi o macete? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Esse macete fala para você a ordem decrescente da eletronegatividade. Eu, particularmente, acho essa forma de calcular o NOx bem tranquila. E eu vou lhe mostrar que se você conhecer a ordem da eletronegatividade. O que é eletronegatividade mesmo que a gente viu na primeira aula de revisão de tabela periódica? Eletronegatividade é a tendência que um elemento tem a ganhar elétrons. Então, o mais eletronegativo ganha e o outro perde. Por exemplo, Flamengo ganha. O time de tio Elan faz o quê? Perde. Pronto, você aprendeu. Vamos lá. Carbono e hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou hidrogênio? Se a ordem é decrescente, do maior para o menor, o carbono ele é mais eletronegativo. Então, o que é que você vai fazer? Em cada uma das ligaçõezinhas aqui, tu vai colocar negativo para o mais eletronegativo, positivo para o outro. Entre carbono e hidrogênio, quem é mais eletronegativo? Carbono, sinal negativo para ele. Ó, negativo, positivo, negativo, positivo. Em cada uma das ligações, ó, negativo, positivo, negativo, positivo. O mais eletronegativo fica com o sinal negativo e o outro fica com o sinal positivo. Quer dizer que esse ganha e esse perde. Entre os dois carbonos, o que acontece? 0 e 0. Por que, Augusto? Porque são elementos iguais. Não tem diferença nenhuma de eletronegatividade. Ninguém ganha e ninguém perde. Bom, e entre carbono e oxigênio? E entre carbono e oxigênio, quem ganha? O mais eletronegativo, que no caso é o oxigênio. O ganha, carbono
perde. Agora preste bem atenção. Faça a coleta de informações aqui, ó. Quantas cargas eu tenho aqui negativa nesse carbono? 3 cargas negativas. Quantas cargas negativas ou positivas de saldo eu tenho nesse outro carbono? Uma positiva anulou uma negativa, ó. Sobrou uma negativa. Então aqui é negativo 1. Se a questão lhe perguntar qual o NOx desse carbono, tu responde menos 3. Se ela perguntar qual o NOx desse carbono, tu responde menos 1. Mas se a questão lhe perguntar qual é o NOx médio dos carbonos no composto, tu vai fazer o quê? Menos 3 mais menos 1 dá menos 4. Dividido por 2, porque é uma média. Qual é o NOx médio dos carbonos? Menos 2. Percebeu? Você pode calcular o NOx do carbono individual ou pode calcular o NOx chamado NOx médio, a partir de uma fórmula chamada fórmula estrutural. Vamos ver se você entendeu mesmo. Basta lembrar quem é mais eletronegativo. Carbono e hidrogênio. Negativo para o C, positivo para o H. Negativo para o C, positivo para o H. Negativo para o C, positivo para o H. E entre carbono e carbono? Você já gritou aí, 0, 0. Por que 0? Porque são iguais, não tem diferença nenhuma de eletronegatividade. E entre o oxigênio e o carbono, quem é mais eletronegativo? O O. Então, em cada ligaçãozinha, ó, negativo para o O, positivo para o C. Negativo para o O, positivo para o C. Negativo para o O, positivo para o C. Pronto. Agora faça a verificação. Qual foi o NOx desse carbono aqui? Menos 3. Qual foi o NOx do outro carbono? Mais 3. E aí vem a pergunta. Qual é o NOx médio? Menos 3 mais 3 dá 0. Então, se a pergunta fosse qual o NOx desse carbono? Menos 3. Qual o NOx do outro carbono? Mais 3. E qual o NOx médio? 0. Com isso, vocês conseguiram pegar todas as regrinhas possíveis de NOx. Até uma próxima aula. Valeu!